Boa noite! Começamos a live de terça-feira da Associação Daramão. Boa noite para quem ainda vai chegar, para quem já está chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui começando a nossa live de terça-feira. Olá, Viz, Luciele, Fabiana. Agora Falate, eu acho. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para quem está chegando agora, olá, Graziele. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre impressão 3D. Acho que é algo bem legal para a gente. Olá, Lu, seja bem-vinda. Tavares, Diário Demis, tudo bem? Olha, a gente está aguardando hoje, a gente tem um convidado, o Emanuel Campos. Ele, inclusive, vai bater esse papão com a gente para a gente falar mais sobre o assunto que, na verdade, chega muita solicitação, inclusive, quando as pessoas conhecem a associação. Olá, Luciele, Marilda, Fernando, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai dedicar essa live para falar um pouquinho sobre impressão 3D, né? Boa noite, Kelly Patrícia, seja bem-vinda. Uma mãozinha qualquer, seja bem-vinda. Olha, galera que tá entrando, eu já aproveito para pedir, tá? Enviar o aviãozinho que tá na sua esquerda aí, pega aqui, ó. No finalzinho tem uma setinha, como se fosse um aviãozinho, você encaminha para as pessoas do seu Instagram que estejam ali online, para que elas também possam participar dessa live. A gente quer fazer uma live hoje. Suzy, tudo bem? Camila Rodrigues, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente quer conversar com o Emanuel Campos. A gente vai falar sobre licores do Chico, seja bem-vindo. Lucas, a gente quer falar sobre a impressão 3D e o que isso impacta na questão da saúde, da reabilitação, da educação. Olá, Ivan. Tô só esperando o nosso convidado da noite chegar. Deixa eu ver. Cadê o nosso convidado? Emanuel, quando você chegar, por favor, já peça aí para entrar. Eu não sei se você vai entrar pelo seu perfil pessoal ou por outro. Então me sinaliza, por gentileza. Galera que tá chegando. Impressão 3D. É você mesmo. Vou te catar. Peraí. O hábito de fazer uma live na terça-feira. Essa live de hoje vai ser muito informativa, principalmente para gente que quer saber mais sobre... Olá! Olá! E aí, Então, tudo bom? Seja bem-vindo! Muito obrigado. Emanuel Bom estar Campos. aqui. Tá me Que ouvindo bom bem? recebê-lo. Sim, estamos. Maravilha. Olha, de cara, eu já quero agradecer a sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje. A gente sabe que todo o trabalho envolvendo a impressão 3D dentro da associação é um trabalho voluntário e principalmente todos esses parceiros que a associação acaba, né, arrecadando ao longo desses anos de um trabalho voluntário faz com que, inclusive, as nossas experiências com a impressão 3D, com a própria questão assistida, faz com que os nossos pequenos e os adultos também não sofram, né, na questão da qualidade, do que a gente vai... Porque existe muita pesquisa, existe muita questão aí por trás e que a gente é agraciado quando a gente tem alguém disponível também para colaborar conosco. Mas eu quero deixar você se apresentar. Quem é você? Bom, muito bem. Meu nome é Emanuel Campos, eu trabalho há 23 anos com impressão 3D. Comecei lá em janeiro de 2000, numa multinacional, a Stratasys. Em 2016, tive filhos gêmeos. A minha esposa só tem 2 braços, então a ideia era tirar um ano sabático morando na Argentina, mas a MakerBot foi lá e me pegou para ficar como gerente de canais na região. Então ficamos, o que era um ano sabático, virou 3 anos de home office lá na Argentina. E aí voltamos para o Brasil recentemente, a tempo justo na hora de pegar a pandemia e ficar mais 2 anos em casa trabalhando em home office. Nesse período eu fundei uma revista, a Impresso 3D, que hoje ela tem 14, 15 mil downloads mensais.
Eu e minha esposa escrevemos uma coleção de livros para o ensino fundamental 1 e 2 sobre o uso de tecnologias em sala de aula. São 18 livros do primeiro ao nono ano. E eu sou consultor para a Intec, para 3D Prime, para diversas empresas do mercado, trabalhando, auxiliando elas a encontrar novos nichos, novas aplicações. Que barato. Então você é o cara, né? Eu conheço, cara. Eu não Você e sou, eu sua só conheço. esposa. Então você e sua esposa dominam essa questão da Ela é, tecnologia. Ai, que ela é legal. acadêmica, né? Ela brinca que ela é graduada para miséria, desde a escola técnica que ela fez biblioteconomia, Aham. até a formação em magistério no ensino inicial, passando por uma pós-graduação em alfabetização de jovens adultos e um mestrado em sociologia. Então ela brinca que ela é graduada para miséria e foi conhecer a tecnologia que ela conseguiu dar novos usos para a formação pedagógica dela. Ai, importante. Ela sabe também que tem um fundo muito importante nessa toda a área da educação. É claro que hoje a gente é refém da tecnologia, a gente não tem como não ter a tecnologia na nossa vida. É claro que se a gente conseguir lidar isso com equilíbrio, é melhor ainda. Quando a Com gente fala certeza. de tecnologia assistiva, essa tecnologia que vem para ajudar, o que que a gente pode. O tema, inclusive, a gente falou, né? Como isso pode ajudar na área da educação, na saúde, na vida dessas pessoas? O que que você pode dizer para a gente de cara, Legal. assim? Primeiro a gente tem que salientar e saludar a imensa comunidade maker que mostrou sua força já durante a pandemia na criação dos face shields e tudo que ela produz. E como você disse na abertura dessa live, tudo que a Daramão atingiu através da impressão 3D foi através do senso de comunidade. Então a comunidade maker ela já é aguerrida, ela é engajada a causas, e é muito bom saber que vocês estão nos braços desta causa, né? Nós estamos aqui compartilhando esse momento de aprendizado mútuo, aprendendo sobre as necessidades da Genese de membros, aprendendo sobre as demandas e trazendo aquilo que a gente sabe. A impressão 3D ela tem dois níveis de contribuição. Nós temos as impressoras industriais, elas podem produzir peças para ensaios científicos, ensaios cirúrgicos. Nós temos as impressoras de grande porte, que então elas vão trabalhar. Eu tenho algumas fotos, você me diga se dá para mostrar bem esses exemplos. Deixa eu colocar aqui. Só afasta um pouquinho da tela. Eu consigo ver. Galera, se quiser opinar aí, mas dá para ver. É Legal. Isso daqui é interessante. um exoesqueleto que foi desenvolvido para uma menina que ela tinha uma doença degenerativa da força muscular dela. Esse exoesqueleto ele custa 10 mil, 12 mil dólares e ele é um produto que tinha que ser substituído com uma grande frequência, porque é um produto que ele demanda, conforme a criança cresce, uma adaptação. E ele passou a ser produzido por impressão 3D inicialmente num estudo feito pela Stratasys. Ele passou a custar 600 dólares. Então, a pequena Ela, que tem o case, tem o link ali, foi um caso muito interessante que ele aproximou as impressoras 3D da comunidade, trazendo peças de baixo custo. Mas é claro que a gente tem uma aplicação da impressora 3D que nasceu para os ensaios científicos, os ensaios que eu estava me referindo agora. Deixa eu pegar mais uma imagem para mostrar para vocês. Só para complementar aquela imagem, aqui nós temos as costas bem na minha mão, né? Sim, sim, Nós sim. temos as costas desse exoesqueleto. Agora, a impressão 3D nasceu e ela evoluiu com novos materiais para fazer acessibilidade e ensaios cirúrgicos complexos. Então, a gente pode produzir hoje materiais que eles mimetizam a Uhum. pele humana, músculos, nervos, ossos, e eles permitem fazer, desde a escola de cirurgia, a impressão do duplo humano. Então, eu vou imprimir um ser humano com a sua pele, com osso, com músculo, de uma só vez, e eu vou poder fazer a cirurgia que vai simular todas essas questões. Nós chamamos isso de digital anatomy, que é o processo de anatomia digital. Já na área de escola medicinal, ele permite que a gente tenha ganhos enormes, economiza no uso de cadáveres, economiza na necessidade de sacrifício de animais, todas as dificuldades advintas, né, de ter que fazer o ensaio cirúrgico com a complexidade que a gente tem. O cadáver não tem a rigidez, tem o rigor mortis, ele não é a mesma coisa para um estudante de medicina
que usar, né, um corpo vivo. E aí as escolas apelam para animais que têm uma alta complexidade na produção de animais, porque tem toda a questão ética, tem toda a questão... Poder levar isso para a impressão 3D, como a gente tem feito, isso daqui é o case que eu estou demonstrando. Nós estamos vendo a mão humana, ela vai ser decomposta em diferentes layers e ela vai ser impressa de uma única vez na impressora para poder obter aquilo que a gente vai querer simular uma cirurgia, vai querer fazer. Você está vendo aqui um processo chamado PolyJet, e esse processo é responsável pela impressão da mão completa de uma só vez. Lembrando, salientando que o objetivo aqui não é produzir uma mão esteticamente igual a uma mão humana, mas que ela seja fisiologicamente igual. Eu consiga fazer circulação sanguínea, eu consigo ter a resistência a um bisturi, a uma incisão, através da impressão 3D. Então, olha só, eu até vou falar para a galera que está assistindo, quem está entrando agora, gente, a gente está fazendo essa live hoje da associação bem diferente do que a gente costuma fazer, inclusive, porque a gente traz geralmente experiências, vivências de pessoas com genesia ou familiares, alguns profissionais, inclusive, que lidam com a Associação Daramão. A gente tem trago, inclusive, a galera da tecnologia, porque a gente sempre fala, né? São esses parceiros que fazem com que a Daramão avance cada vez mais, não só como uma rede de apoio emocional, afetivo, mas também tecnológico, para que traga qualidade de vida. A gente tem falado muito sobre a lei, a gente tem falado sobre as questões mais burocráticas que farão com que a gente tenha notoriedade. E aí, hoje, eu estou agora, assim, chocada com essa informação que você está trazendo. Parece que é normal. E aí eu vou falar como leiga. Inclusive, a gente tentou falar um pouquinho hoje, tanto você quanto eu trabalhando, a gente não conseguiu fazer uma troca maior, mas foi interessante porque na minha cabeça eu falava assim, olha, eu habitualmente não tenho... Eu não faço ensaio de live com ninguém, porque todo mundo está nessa correria. O que a gente às vezes troca é uma informação que tem que ser passada, é algo que tem que ser, talvez muito peculiar daquela pessoa, e a gente troca isso às vezes numa mensagem durante o dia ou a semana. E aí até perguntei para você se era necessário que eu soubesse algo para que eu não ficasse tão alienada nos assuntos que você trouxesse. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente não conseguiu fechar isso, eu pensei assim, eu gosto também de ser espectadora, no sentido de ficar tanto surpresa com as informações, curiosa, e aí, assim, por isso que eu te peço a sua compreensão. Eu vou fazer Claro, claro. Eu vou fazer perguntas que podem parecer para quem é do meio, principalmente eu estou vendo muita galera chegando aí, que se chamam de, o pessoal da tecnologia, maker. Os makers, exato. Makers. Então, vocês me perdoem que quem está falando aqui é uma mulher voltada para a área da educação, que não tem muito tato. Até brinco com a minha filha agora, que vira e mexe, ela me faz umas pegadinhas. Acho que dá uma travada ali para Emanuel. Travou aí, eu tô voltou? aqui ainda, pode ficar à vontade. Tô te ouvindo bem. Aí, de vez em quando, eu entro em umas pegadinhas de alguns aplicativos, aí ela fala, ai, mãe, você não sabe. Então, a gente sabe que essa galera que está chegando agora já está sabendo mais que a gente. A pergunta que eu vou fazer é porque, assim, você foi falando, eu falei, peraí, como assim? É isso mesmo? Vamos lá. Dentro de um laboratório voltado para essa questão, principalmente das faculdades de medicina, de estudo, no modo geral, da anatomia humana... inclusive, eu estava fazendo agora psicologia e tive anatomia 1, que é básico para todo mundo. Lá, agora não tem mais exposição de cadáver, a gente tem até parte de corpos, de alguma coisa, mas não necessariamente cadáver. E aí você começou a dizer que tem uma impressora que vai fazer um pedaço ou até um corpo humano mesmo inteiro, mas ele não vai estar usando a parte genética, ele vai estar simulando. Isso, ele vai mimetizar a fisionomia, a resistência da pele, a porosidade da pele, a adiposidade da massa, a gente chama de massa mole, né, cartilagem, gordura. Ele simula tudo isso numa única impressão. Caramba, isso é muito legal, cara. Gente, até a parte óssea, nós conseguimos imprimir hoje com essa tecnologia os ossos com a porosidade, com a construção do osso. Quando eu passo a construção do osso, só para mostrar, aqui nós temos um fêmur. Então, quando eu vou passando pelo fêmur, a gente vai notar o seguinte, deixa eu ver se eu consigo acertar o play usando o espelho.
A minha dentista fala, não sei por que que homem é tão ruim de fazer as coisas no espelho. Eu falo, é porque a gente não tem que se maquiar desde a mais tenridade, né? Aí foi. Então, aqui vocês estão vendo, a construção do osso, ele é feito com toda a porosidade que representa o osso em crescimento, com a parte rígida por fora, com a parte mole por dentro. E aqui nós Gente, temos algumas dessas mãos impressas. e isso é feito Então, com que material? Porque quando a gente fala da dispositivo 3D, por exemplo, que a gente tem na associação, a gente tem fio, né? Um isso, fio. fio de plástico que é mais Isso. tradicional. Esse daqui é uma resina fotossensível, é um processo chamado polijet, que é a impressão de vários jatos de resina fotossensível simultâneo, e eles vão sendo curados pela exposição à luz UV. Então, como cada resina vai tendo diferentes resistências, diferentes densidades, eu consigo fazer essa simulação com muita naturalidade, né? Eu Nossa. tava, a ideia é colocar 3 patamares de impressão 3D que a gente contribui hoje para a medicina, né? O primeiro deles é esse, a impressão 3D de resina para ajudar no estudo, o desenvolvimento educacional, acadêmico, científico. Nós temos as impressoras 3D de metal. Essas são impressoras que já são largamente utilizadas, por exemplo, o Centro de Tecnologia e Informática Renato Ascher, ao lado da Unicamp, responsável largamente por 90% das cirurgias brasileiras de cranioplastia, traumatismo craniano, reconstrução maxobucal. Eles possuem hoje uma das impressoras 3D mais caras do mundo e é uma das únicas do hemisfério sul do planeta. E eles usam essa impressora de metal para produzir reconstrução do maxilar, craniologia. Então, eu queria mostrar aqui, esse daqui não é exatamente um exemplo desse cliente, né, do CTI. Por que não está andando? Espera que ele começa. Uhum. Ah, eu Eu cliquei vou no fazendo botão uma errado. pergunta aqui já, ó. Ah, por favor. Viz, ela falou, essas próteses que saem a US$ 600 aproximadamente, elas são mais orgânicas? Acredito que não é questão de função. Ah, a gente misturou os assuntos. Eu estava mostrando a aproximação da impressora 3D industrial ao mercado doméstico, ao mercado maker, que foi através do exoesqueleto feito pela EMA. Sim. Para ela, ELLA, é o nome da menina. E eu saltei de assunto para escalar agora o que a impressora 3D industrial efetivamente contribui, né, que são os meios acadêmicos, cirurgias de alta gama, e eu vou fechar o círculo voltando para a menina ela. Então, aquele exoesqueleto de US$ 600, ele está ao par das construções da mão robô que a gente utiliza no projeto Dar a Uhum. Mão. Ele está nesse patamar de aplicação. É um material polimérico, um plástico rígido, que ele tem como função, através de elásticos, de molas, impulsionar a pequena força da menina, porque ela sofre de uma doença degenerativa muscular. Aí nós vimos as impressoras de resina DAP, que é processo de anatomia digital, traduzindo para o português. E agora eu queria mostrar o processo de impressão 3D metálica. Vamos ver se agora eu dou sorte. Sim. Então aqui nós estamos vendo um tumor na área do maxilar. Esse tumor precisa ser extraído e a extração ela é violenta, mas Sim. ela tem que fazer a preservação de vasos, a preservação de nervos, canais irrigatórios. E para isso, após essa extração, a gente entra com a prótese de titânio medicinal, que vai dar sustentação para tanto esses canais de irrigação e todas as demandas que a gente tem para a biomecânica do rosto, né? O sorriso, a fixação dos dentes, a montagem dos molares. Essa mesma tecnologia dos dentes, perdão, essa mesma tecnologia que nós criamos, nós usamos ela tanto para reconstrução maxobucal e principalmente traumatismo craniano. Por que Então, que a gente usa uma tecnologia? Pode falar, por não é favor. porque me deu curiosidade. Por exemplo, para você, então, você atualmente trabalha mais nessa área da saúde? Não, Porque eu fui essas. consultor Ah, por 17 anos para a empresa Stratasys e eu tive a felicidade de trabalhar com o Dr. Jorge Vicente Lopes, ex-diretor do CTI, ainda em cargo de muitas coisas lá dentro, desde quando eu era estagiário, quando eu era menino pequeno, trabalhando, né, de estagiário ainda, eu já ia lá limpar máquina, calibrar equipamento.
Então, desde o ano 2000 que eu tenho contato com esse mercado, fiz especializações especificamente sobre a impressora DAP em Israel e em Minnesota, para poder falar a linguagem dos clientes. Fui responsável por uma das grandes vendas, que é a Bio, esse cliente justo do maxilar que eu estava demonstrando. Não é, contudo, minha grande especialização. Queria dar um salve para o Gabriel, que acabou de mencionar que conhece esse caso, porque ele trabalha na Bio. Que Tá? Então legal. ele é um dos funcionários que fez esse tipo de prótese e órtese. Agora, eu sou um curioso e um primeiro nível de consultoria nesse segmento, né? Meu papel é ajudar a receber um cliente em busca de uma solução e apontá-lo numa direção mais especializada. Então, eu sou clínico geral. Eu conheço várias tecnologias e suas histórias e aplicações e tento direcionar o cliente para o melhor caso. Agora, por exemplo, para pontuar aqui o exemplo do metal que eu estava demonstrando, a impressora de metal ela custa 1 milhão de euros. É uma máquina caríssima. Por que, que a gente precisa dessa máquina tão cara para fazer esse tipo de enxertos, né? No maxilar, uma calota craniana? Porque uma pessoa que ela é acidentada, que ela sofreu um problema, a gente tem que prever que ela vai voltar a sofrer um problema. Então eu preciso de uma peça, por exemplo, o traumatismo craniano, que é mais tradicional, né? Um motoqueiro ele caiu, ele sofreu um acidente, ele precisa receber uma calota impressa em titânio, mas a gente tem que pensar que ao longo da vida daquele paciente ele pode voltar a cair. E a prótese nunca pode quebrar para dentro do corpo, Uhum. ferindo o cérebro, furando uma meninge, né? Prejudicando mais o funcionamento do organismo. Então eu preciso de uma peça que ela tenha falhas pré-concebidas que direcionem o sentido da quebra sempre para fora do corpo. E aí eu preciso de uma impressora muito poderosa que me permita ter esse controle na densidade do material e criar essas estrias, essas falhas que vão direcionar a quebra. É parte da ciência, né? A gente fala sempre de prótese, órtese. Quando vai dentro do corpo, não é só imprimir. Eu tenho que tomar cuidado na forma com que aquilo vai voltar a falhar no Sim. futuro. E poder controlar, ter esse domínio dessas situações é fundamental para a medicina. Desculpa, você falou que estava vendo isso justamente Anatomia 1. O que, que você está cursando agora? Psicologia. Perdão, cortou. Psicologia, tá até Ah, tranqueira esse semestre, psicologia. não aguentei. Mas assim, a gente sempre, qualquer curso da faculdade, sempre vai passar por anatomia um no mínimo, É, psicologia um também. até educação física assiste também, né? Acaba Ciência passando. toda a área da saúde, de alguma forma, vai passar por anatomia. Mas eu falo isso porque também trabalho, eu sou esteticista, então eu trabalho com essa área do corpo, querendo ou não, a gente tem que estar ligado à fisiologia, anatomia, então a gente está pensando nisso. Quando você começou a falar sobre isso, a gente pensei logo essa história da mão, que para a gente o que pega sempre é a questão da mão. Eu fiquei imaginando, inclusive, a cirurgia da mão, por exemplo, é uma das coisas mais complexas e não tão bem sucedidas quanto outras cirurgias, né? E aí a gente vendo uma questão dessa, esse avanço da tecnologia, a forma com que Enquanto eu achei, pô, você fala, eu vou ilustrando eu, aqui. eu, a Giane, na outra live, ela falou uma coisa que é realmente interessante. Vocês da área da tecnologia, eu já trabalhei com pessoas da tecnologia, e a gente sempre falou, olha, a galera é cabeção, eles pensam pra caramba, eles são mais dessa área da exata, eles são menos de conversa, essa coisa toda. E a gente até pensa menos sensível. E de repente a gente encontra a galera da tecnologia sendo. Eu vou usar a palavra solidários no sentido de olhar solidário. Porque a tecnologia Uhum. assertiva, assistiva, ela tem esse olhar solidário no sentido da qualidade de vida daquela pessoa. Que aquela pessoa funcione, mas além de funcionar, que ela seja feliz, né? Com o que ela está vivendo, com as condições que ela pode estar melhorando. E eu acho magnífico, porque Que ela isso possa ter traz uma essa vida humanização irrestrita, né? é É. a humanização dessa sabedoria, que era algo tão rígido, voltado geralmente para questões. Ou era para máquinas, no sentido de carros, máquinas de computador, coisas que são mais voltadas para uma
business, sabe? Uma coisa mais Aham. business. E de repente a gente começa a ver isso voltado para o incentivo à qualidade de vida, uma melhoria nessa pessoa que, ou por amputação, ou por ausência, ou por uma questão de acidente. Nossa, achei o máximo. Isso daqui que nós vimos é um pupurri, né? É um resumo das aplicações de impressoras de 500 mil dólares, de 1 milhão de dólares. Agora, a gente não está restrito a isso. O Brasil hoje, ele é pioneiro, ele tem a bioimpressora mais barata do mundo. Um grupo chamado BioEdTech Quantis, liderado pela Janaína do OSEC, tem um tridoutorado e foi pupila do Dr. Jorge Vicente Lopes e foi minha chefe na BioEdTech. A empresa, eles desenvolveram a bioimpressora. Qual que é o objetivo da bioimpressora? É trocar o polímero, é trocar a resina fotossensível por células que eu consigo fazer uma diferenciação celular no meio nutricional. Eu imprimo essas células em um outro meio nutricional, porque as células elas vão sofrer a gravidade, né? Então a gente usa uma gelatina de nutrientes para sustentar elas no lugar. A gente leva essas células para um bioreator a fim de estressá-las, elas vão passar por corrente elétrica, por luz UV, para forçar a fusão celular. As células vão tentar se defender e Então, vão criar a a fusão celular. mitocôndria. É, exato. E aí a bioimpressora, portanto, ela é capaz de produzir desde pele para tratamento de queimados, enxertos ósseos usando células do próprio paciente para minimizar a rejeição a esse tipo de tratamento. E principalmente hoje, já que nós temos a Anvisa muito rigorosa no Brasil, mas é um ganho de qualquer jeito, a gente consegue criar mini órgãos para teste de medicamentos e drogas. Então, como é que eu sei que um determinado medicamento ele pode causar uma fadiga no fígado, ele pode causar uma hepatite medicamentosa? É porque a gente imprimiu diversas células que nós diferenciamos para serem um mini fígado e ficamos ali dando dosagens desse medicamento e sentindo a reação desse órgão, agora funcional, irrigado, como que ele reage aos medicamentos. A bioimpressora ela também é muito legal, só que ela é legal porque a gente está em outra esfera de preço, a gente está falando de máquinas de 2.000, 3.000 reais, Nossa. mas embora elas sejam absurdamente mais acessíveis, o conhecimento ao redor do crescimento celular, nutrição celular, evitar que dê fungo na minha fazenda de células, todos os problemas que a gente É enfrenta, mais caro. ele acaba sendo um mercado mais de nicho, mesmo com uma impressora tão mais barata. Mas as bioimpressoras são uma outra realidade, são uma terceira via para auxiliar. Então, para recapitular, nós vimos as impressoras industriais e nós vimos também as bioimpressoras. Eu queria mostrar 2 slides, estou lutando com o meu PowerPoint, deixa eu trocar ele aqui é tablet, então ele tem que mudar para o modo teclado às vezes, aí eu vou no slide e mostro o que eu quero, que é mostrar o princípio. E outra coisa que a gente descobriu quase que acidentalmente é que as bioimpressoras podem vir a solucionar demandas alimentares. Nós estamos produzindo hoje as carnes impressas em 3D. Esteve agora no canal de tecnologia, não lembro, Olhar Digital. Semana passada foi destaque o salmão impresso em 3D. Então, para aquelas pessoas que são veganas por uma questão ética, que não quer o sofrimento animal, mas elas não têm nenhuma restrição ao consumo da carne, essa restrição acabou. A gente não está mais falando de carne de soja, ou uma carne de proteína vegetal. Nós estamos falando de uma carne de proteína animal, com todos os nutrientes e riquezas, oriunda de um tubo de ensaio. Gente, isso é muito Então, futurista. para exemplificar, eu vou pegar um exemplo maker da comunidade, né? São exemplos ainda bastante makers. Opa, fui pro lado errado, para cá. Então, nós vamos ver aqui um pequeno vídeo da MakerBot, onde o Instituto Médico de Nova York, que faz laringoscopia e traqueotomia, eles tinham muitos problemas com crianças com má formação da traqueia no nascimento e que elas tinham que fazer uma operação para remover a região mal formada e, por vezes, a região que restava não era suficiente para conectar. E eles perdiam muitas crianças. E aí, um dos médicos, um técnico do laboratório, sabe, ouvindo as conversas dos médicos, falou: e se a gente imprimisse a traqueia? O princípio é o mesmo, usar as células dos pacientes, fazer a diferenciação celular
imprimir a forminha em PLA e dentro desse PLA eu deposito o gel com nutrientes que vai vir a se formar uma traqueia. Aí eu implanto essa traqueia que vai sendo alimentada pelo corpo e guiar o crescimento da traqueia do próprio paciente. Então é isso daqui que a gente vai começar a ver agora, se eu acertar o Logout Player. Esse é um projeto que se tornou open source, ele foi compartilhado nas redes a esse cabeçote. Olhando é um Frankenstein, né? Mas é uma seringa que ela vai dosando por um motor, através de uma programação, a deposição desse gel com nutrientes e células que depois vão crescer e vão se tornar uma peça orgânica, uma traqueia orgânica para fazer o tratamento desses pacientes. Então, as bioimpressoras, elas entram como uma outra via de acesso, de acessibilidade, de reparação humana, oferecendo peças que são oriundas, né, de células-tronco de cada paciente para minimizar a rejeição, para fazer testes laboratoriais em sistemas complexos, mini-órgãos, eles chamam de almôndega de neurônio, né, porque eu imprimo os neurônios, todos eles planos na gelatina, eu forço a união celular através do bioreator e depois, numa centrífuga, os neurônios vão se tornando a bolinha que vai ser mini-cérebro. E ali eu consigo testar como que medicamentos interferem nas sinapses, como que eles interrompem ou causam necrose celular. Eu consigo simular várias coisas. Mas isso já está Através da acontecendo? Sim, sim, isso já existe, já é realidade. Vários ensaios que surgiram através de certos medicamentos que foram usados na pandemia. Esse medicamento pode causar hepatite medicamentosa. Como é que nós soubemos? Experimentando em mini órgãos impressos. A própria vacina, que foi acusada de ser a vacina mais rápida da história, altamente suspeita, é porque nós tivemos acesso a tecnologias para testar o efeito desses medicamentos em mini órgãos, em mini sistemas, que antes eram inviáveis. Eu não precisei mais sacrificar um animal, acompanhar o efeito da vacina por 45 dias, então fazer a injeção em uma nova espécime, para depois entrar em trials humanos. Eu pude ir para o trial humano in vitro. Eu produzi células in vitro que a gente conseguiu fazer simulações. Isso já é realidade. Nós já temos várias empresas trabalhando. As principais do Brasil são a Quantis e a BioEdTech. São duas da mesma dona. Uma é o braço de serviços e a outra é o braço educacional, servindo o mercado. Aqui em São Paulo, no Senai da Barra Funda, não, Senai do Bom Retiro. Senai do Bom Retiro, do lado da Gaviões da Fiel, já é o Senai de Bioengenharia e Biotecnologia de São Paulo, com todos esses equipamentos, com nutrição celular, com tudo isso acontecendo. Agora, só dar um apanhado para a galera que está chegando agora. Então, lembrando que a gente está aqui na live da associação hoje, terça-feira, é o dia que a gente separa para bater um papo, principalmente trazer um pouco mais de vivências, experiências, inclusive informação de tudo que acontece dentro da associação. Então, a gente traz muitas vezes pais, mães, pessoas com agenesia, a gente traz profissionais da área da saúde. E hoje a gente está trazendo o Emanuel Campos, um cara que tá dando aqui uma aula de verdade. Ele é professor, né, gente? Ele tem que ser professor. Tá dando uma aula pra gente sobre essa questão que tanto a gente fala. A gente, na verdade, fala de forma superficial, né? Do conhecimento que a gente tem, da necessidade que a gente vê em relação aos dispositivos 3D que a associação desenvolve e distribui gratuitamente para as crianças nesse processo de reabilitação quando há uma ausência de membros. E ele está trazendo para a gente aqui várias visões e trazendo informações que é do campo dele, claro, e para a gente tornar isso de forma mais tranquila, entender que o que está passando na minha mente é, caramba, tudo isso está acontecendo, eu não estou vendo, né? Não é uma coisa que é tão divulgada popularmente falando, mas é algo que já modifica a nossa vida no dia a dia. Então, são coisas que acontecem nos bastidores, que essa tecnologia assistiva está acontecendo, e eu sempre falei para minha filha agora tem 14 anos, e toda vez que a gente vai falar sobre uma questão de dispositivo, de prótese, de algo nesse sentido, eu falo, filha, hoje você tem 14 anos, você já está vendo um monte de coisa acontecer e que talvez lá atrás, quando você nasceu, eu não via. A respeito dessa questão de reabilitação, dessa questão de uso de dispositivo e de prótese. E aí eu falei para ela assim, quando você estiver, tipo, mais velha,
eu tenho certeza que isso vai ser assim muito mais tranquilo, porque é o que está acontecendo nessa velocidade. Então, para você que está chegando agora, está sendo super interessante a gente ficar por dentro também disso. Eu falo que a Giane, inclusive, quando a gente bate um papo, a gente sempre bateu a tecla que os dispositivos 3D hoje, distribuídos pela Associação da Aramão, e que tem a gente uma rede de voluntários aí que estão com a gente nesse caminho intenso, na verdade é só um braço de toda essa ação que a Associação da Aramão faz para manter uma rede de apoio para vocês, para mim, para os nossos filhos, que têm a genesia, de familiares. Então, assim, o que a gente tem que entender? Quanto mais informação a gente tiver daquilo que vai facilitar, trazer qualidade para a vida dos nossos filhos, quanto melhor será a nossa forma de exigir, inclusive, que essas questões futuramente estejam de forma pública para a gente e que a gente tenha políticas voltadas, inclusive, para esses estudos. Porque eu tenho certeza, a minha irmã, ela é cientista também, ela é da área de pós-doutorado da Sociologia da Educação, então ela sempre está falando sobre essa questão de pesquisas, o quanto a gente no Brasil ainda caminha muito, engatinha, né? A gente está engatinhando muito na questão do investimento a respeito das pesquisas e a gente tem pessoas que estão buscando, e às vezes muito na área privada, essas informações, essas coisas estão acontecendo lá por esses recursos, mas a gente, enquanto cidadão comum, a gente tem que também estar informado até para que a gente possa requerer isso, essa qualidade nessas questões. Achei maravilhoso. Para exemplificar isso que você está pontuando, imagina que hoje o software que você pode pegar uma ressonância eletromagnética de uma ultrassonografia de uma gestante e converter num desenho em 3D. Você já viu que os laboratórios oferecem isso, né? A primeira vez, quem desenvolveu esse software foi o CTI, o Centro de Tecnologia e Informática Renato Ascher, fez de forma open source e gratuita, distribuída ao mundo, patente aberta, para que as pessoas pudessem levar para casa. Eu tive gêmeos, né? Os gêmeos feitos em 3D. Nossa. Aí, a primeira pergunta que eu fiz para o Dr. Jorge Vicente Lopes é por que ele achava que as pessoas iam querer, como ele viu que as pessoas iam querer levar para casa, ao invés daquele DVD, um objeto. Eu vou falar com perdão pela brincadeira, tá? É só uma liberdade poética, algo que parece um camundongo careca, porque um feto não é a coisa mais atraente do mundo. Você estava fazendo anatomia, você deve ter os fetinhos em frascos lá no seu laboratório também. E ele falou, a gente tinha certo grau de liberdade, né? Ele falou, idiota, isso daí a gente criou para mãe que é cega, que não pode ver o bebê no ultrassom, mas vai poder tocá-lo. Tá bom. A tecnologia foi desenvolvida, ela foi aberta, os laboratórios acharam uma nova aplicação. Agora, por que a gente não pode sonhar isso, mais bioimpressoras que podem criar com células do próprio paciente, membros, extensões, falhas que a gente identifica num primeiro momento, ainda no momento de gestação, e eu vou além. A gente conhece, acho que vocês já ouviram falar da outra tecnologia que está em alta, que é o CRISPR. A programação genética feita. O CRISPR ele é uma programação genética, então eu pego um vírus, o vírus ele reescreve o DNA das pessoas quando ele infecta, é assim que ele se multiplica. Só que ao invés dele eu mudo o código dele para que ao invés dele se multiplicar, ele cure daltonismo, ele compense um bastão que está faltando, para que ele corrija uma arritmia cardíaca, e aí ele vira um vírus que tem uma consequência benéfica. O CRISPR hoje é uma plataforma que ela prevê criar programação genética em vírus, em pequenas bactérias, para melhorar o nosso nível de vida. Imaginem que eu tenho a possibilidade de ter um feto em 3D, eu tenho as bioimpressoras e tenho o CRISPR. Então eu posso começar a trabalhar uma má geração, uma falha de geração desde a barriga, para corrigir esse processo ainda embrionário, literalmente, e qualquer coisa que falte depois do nascimento, a gente consegue aplicar bioimpressoras que vão ter próteses orgânicas, que vão continuar crescendo com o nosso paciente. Eu acho que o nosso futuro, a gente vive um pesadelo agora com a guerra do Israel, há 1 ano de guerra de Rússia e da Ucrânia, né? O nosso dia a dia, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador foram eleitas 2 das 10 cidades mais violentas do mundo, e a gente acaba ficando para baixo em meio a tantas notícias negativas, mas nós estamos ainda vivendo o nosso período mais esperançoso, o nosso período acadêmico de maior colheita, de mais rápidos avanços,
E isso que eu estou jogando aqui, 3 dados, não é aleatório. Tem uma série de cientistas trabalhando hoje em como fazer a interconexão desses vetores, para que nós possamos viver mais, nascermos melhor. Quem assistiu Gattaca, a gente não está longe. Quem não assistiu, aluga. Aluga o filme Gattaca, baixa em algum streaming, deve estar disponível, e vai entender mais do que eu estou falando sobre programação genética e correções de genéticas ainda no útero. Sério? Agora, nós falamos da bioimpressora, nós falamos das impressoras industriais, mas eu não posso me privar a falar da nossa imensa comunidade maker, que ela é uma revolução. Né? As próprias próteses, órteses que a comunidade maker fornece aos necessitados, ao nosso entorno, à nossa sociedade, elas são fundamentais porque elas dão acessibilidade, elas dão alcance a pessoas que não têm como entrar num tratamento, numa fila de espera. Eu mencionei, o SUS ele é responsável por 90% da produção de cranioplastias o SUS, desculpa. O CTI produz 90% das calotas cranianas para acidentados da rede SUS do Brasil. E não fornece mais porque eles não têm mão de obra ou impressora disponível. Então, imagina você ter uma pessoa que ela tem uma necessidade, temos 18 impressoras caríssimas no CTI, aplicadas a dar uma conta a uma fila que só cresce para atender. Imagina uma pessoa ter que entrar numa fila de espera para conseguir uma prótese, uma órtese, que geralmente é estandarizada, não é customizada, ou são tamanhos específicos. Não tem nunca aquele tamanho de Pauline, né, o meio ponto, que seria perfeito. A comunidade maker, ela tinha uma solução à espera de um problema, e ela encontrou nessa necessidade que a comunidade tem de ofertar, levar esse auxílio, levar essa resposta. Então, é muito comum pegar mestrados de pessoas fazendo veterinária, fazendo fisioterapia, fazendo educação artística, para o desenvolvimento de próteses, de órteses, tanto superiores quanto inferiores. A comunidade dentista brasileira é uma das comunidades mais early adopters, ou seja, ela adota tecnologias novas de forma mais rápida do que qualquer lugar no mundo. Então, a nossa comunidade cirurgião dentária é uma das que mais trabalha também em fazer guias cirúrgicas, guias de implantes, alinhadores dentários através da impressão 3D com alta personalização. E aqui nós temos um exemplo da calota craniana que eu mencionei, que o CTI utiliza para tratamentos de cranioplastias, traumatismos cranianos e afins. Isso daqui é aquilo que nós damos acesso à nossa comunidade, né? Aliás, se alguém já viu outro filme, Passageiro Acidental, que está no Netflix, tem um momento que uma astronauta se machuca e ela imprime esta imobilização na impressora, que é personalizada, ela é furadinha, para permitir que ela consiga ter respiração da pele, uma imobilização mais leve, menos invasiva. Isso também já é realidade para quem é OTA, que chama? Sim. Terapeuta ocupacional, né? TO. TO. Para quem é TO, então isso daqui já é realidade entre os TOs, produzir esse tipo de imobilização, isso também já é realidade. E isso nasceu da comunidade e furou muitas filas entre Ministério da Saúde, Anvisa, porque como a comunidade já utilizava, já se beneficiava, não houve maneira de deter esse uso. Sim. Então a comunidade, ela não só entrega com mais agilidade às pessoas que necessitam, mas elas aceleram processos que de outra forma seriam burocráticos. Uhum. Quando a gente pensa na mão robô, esse daqui é um modelo que um dos primeiros modelos de mão robô que surgiu em em 2009, esse é um dos primeiros casos que a gente tem catalogado de mão robô. Ela ainda era um modelo extremamente primitivo, um modelo extremamente simplório. É da Enable? Não, esse daqui é da Mão Fênix, perdão. Snap Together Robot Hand. É uma associação de Nova York, norte-americana, que desenvolveu esse modelo e liberou como open source para que outras empresas pudessem trabalhar ao redor dele e aprimorá-lo. É um modelo, como eu falei, primitivo em relação àquilo que nós produzimos hoje, mas fundamental para dar um pontapé inicial e permitir furar tantos caminhos que seriam de outra forma tradicionais, lentos, tortuosos, burocráticos. Então, eu acho que esses são as 3 principais formas de impressão 3D hoje. Nós temos os grandes feitos industriais,
Nós temos as bioimpressoras que estão despontando e com possibilidades inacreditáveis através do CRISPR. E enquanto essas duas tecnologias amadurecem para chegar ao grande público, nós temos as impressoras domésticas que têm feito milagre. E não por um acaso, não por características da impressora, mas pela inventividade da comunidade, pela pressa em prover uma solução, pela vontade de contribuir e por papos como esse, né, que a gente consegue conectar pessoas, compartilhar ideias, mostrar teorias, que de outras formas estariam restritas a papers de jornais que a gente nem olharia, né? Tão corrido no dia a dia. Então, a chance que a gente tem de compartilhar um pouquinho também. Não, eu tô realmente vidrada. E pensando até, eu lembro quando a gente começou a falar na associação, logo assim que eu entrei, sobre a impressão 3D, a gente estava inclusive nessa questão de captação por regional. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem ainda alguém que tem. Aliás, a gente não sabe, né? E não tem esse voluntário. Uma pessoa que tem uma 3D em casa e queira ser um voluntário da Associação da Aramão, porque a gente tem pessoas recebendo dispositivos aqui que vêm de outros estados, enfim. E aí, quando a gente entende que muita gente tem essa impressora em casa por lazer, Uhum. né, não necessariamente um trabalho, e saber que isso pode modificar a rotina de uma pessoa, a qualidade de vida, mas muito além do que o que você acabou de dizer, trazer acessibilidade nesse primeiro momento é entender que é possível usar a tecnologia para essa função, mas olha só, cara, quanta coisa tem além dessa basicona aqui. Eu fiquei impressionada, de verdade. Eu acho que a palavra que eu estou tendo nessa live é de impressionada, porque na minha cabeça ficava muito restrita a essa que eu conheço, que é a 3D, que a gente fala tal. Mas eu lembro, tem um tempinho aí, que eu ouvi falar sobre essa questão. Eu não sei se foi em algum lugar que passou, que lá fora já estava tendo algum estudo voltado para a questão do alimento. Então, seria possível, algo muito futurista, tipo, seria possível para a Uhum. produção de alimento. Agora eu estou entendendo, né? Assim, é uma coisa muito possível, factível, já acontecendo. Enfim, as esferas estão para tudo. Muito legal mesmo. Ó, alguém tá. Ah, foi você mesmo que escreveu, né? Não, eu não, eu tô aqui quietinho. Ah, foi agora, fala. Agora fala Caraca, já HT é o Alexandre, ele falou, ó, fazendo já uma tinha virado gentileza. fã do Emanuel quando conheci pessoalmente, mas agora tô ficando mais que fã. É isso, é Ai, uma gentileza então dele. somos dois, tá vendo? Como eu tô boquiaberta, literalmente, que essas informações, apesar de serem complexas, você conseguiu passar pra gente de uma forma muito tranquila, que fez a gente, eu pelo menos estou imaginando, tudo que você foi falando, eu fui imaginando isso acontecendo, e nessa esfera da medicina, principalmente, que a gente vê quando a pessoa está num momento frágil de saúde, o quanto isso fica desesperador para a família, para a pessoa, e quanto mais a gente tem pessoas e todo esse processo de inteligência, tanto artificial quanto, enfim, a gente ter voltado para isso, cara, eu só vejo coisa boa. Achei O nosso bem, futuro é bem. muito promissor. E eu queria, a gente abriu o tema dessa live quando a gente conversou brevemente no almoço hoje. Eu falei que eu queria trazer a educação, porque tudo que nós vimos são criações de pessoas que elas aprenderam sobre a impressão 3D, sobre a manufatura aditiva, como eu mesmo, nos seus 20 anos, na faculdade. Hoje nós estamos vendo não só um trabalho meu, mas existem vários trabalhos que estão levando a impressão 3D para o primeiro ano do fundamental, para o jardim, para o ensino médio, É não verdade. só o ensino técnico. Então, nós estamos vendo uma geração exposta à tecnologia muito mais cedo, Uhum. com o nascimento, com o surgimento concomitante de inteligências artificiais diversas esse ano de 2023. E se, olha, se usando fósforo e pedra lascada nós chegamos até aqui que deu para mostrar hoje, imagino que os jovens da próxima geração vão poder prover para nós. Olha, que assim seja. Eu sempre falo que eu não perco a esperança na humanidade, apesar de tudo que a gente ainda está passando. E sabendo que a gente tem hoje uma dificuldade, e aí trazendo para esse campo da psicologia, né? A saúde mental está muito comprometida, as relações sociais estão muito comprometidas. Isso faz sim com que a gente tenha um certo três passinhos para trás em relação enquanto humanidade, mas a gente quer acreditar também nesses ganhos
né, que a gente tem visto, que a gente vai também tentar estimular. A Arte Detec 22 falou, sim, vi no ensino médio, mas era longe de ter uma, mas hoje fiz a minha e trabalho com ela. Olha, Essa é outra faceta dos makers, né? Eles fazem as próprias coisas. Quem quiser fazer a sua própria impressora tem um site, tem uma comunidade aberta que recepciona as pessoas. A caramba. lista de compras, o software é reprap.org, happyrap.org. Lá tem mais de 30 sistemas de impressão 3D criados com a lista de materiais, com o processo de montagem, com os softwares prontos, melhorados pela comunidade. Eu acho Caramba. que o futuro ele é comunitário, ele vai Sim, ser social. sim. Nós já vivemos num mundo de fábricas cada vez mais autônomas. Hoje vim para casa ouvindo o Jovem Nerd, da sexta passada tinha um episódio Tech, falando sobre como os taxistas autônomos de São Francisco estão começando a causar guerra com os motoristas de aplicativo. Né? Claro, o táxi autônomo não conversa com você, não ouve a rádio que você não gosta, coloca o ar-condicionado se você pede. E agora tem um grupo chamado Resistência que tem ido lá e tem sabotado os táxis autônomos. Igual nós vimos taxistas e Uber 5 anos atrás se enfrentando, né? Uhum. Nós estamos vivendo esses momentos de conflitos de tecnologia. Mas tudo isso, a nossa comunidade, ela vai se basear porque não vai haver emprego na indústria. O emprego tradicional da indústria vai acabar. Aquele emprego que a gente usava para um sustento, mas não era degradante, né? A gente está vendo a questão do Uber no Brasil, que agora foi acionado para transformar em CLT os motoristas. Os motoristas queriam ganhar mais, mas não querem ser CLT, porque tem uma série de compromissos obrigatórios. O fato é que todos os empregos das indústrias estão acabando. E para uma sociedade de serviço, caixa de supermercado já tem autônomo, entrega já está acontecendo via drone, transporte já é com carro autônomo. Aonde que a comunidade vai se apoiar para ganhar o seu sustento, para ganhar o seu desenvolvimento? Servindo a comunidade. O único futuro que a gente vai ter é quando a comunidade servir a si própria. Desde a capinha de celular, que a Apple faz 1 milhão igual por dia, e a gente personaliza, regionaliza, até casos que são mandatoriamente customizados, como toda a genésia de membros, tudo que a gente pode fazer para dar acessibilidade às pessoas, que não existe como massificar, não existe uma receita e não existe uma peça universal. Esse tipo de ação ela vai continuar sendo inerente à comunidade. Que bom. Que assim seja e a gente Amém. continue. Eu quero saber quem está ainda na live. A gente sabe que a live a gente sempre deixa aqui gravado, porque tem uma galera que não consegue assistir nesse horário e aí depois a gente vê uma repercussão bem interessante. Mas quem estiver ainda na live e quiser fazer uma pergunta, a gente já está entrando para os finalmente, agradecendo desde já essa super aula. Eu considero não como live, gente, super aula. Eu vou botar inclusive na Obrigado. legenda, super aula. E para mim foi uma grande surpresa, porque eu achava que sabia alguma coisa, né? Não estava tão alienado, mas eu percebi o quanto a gente ainda tem que. Eu acho que eu vou ser mais contempladora do que fazedora, mas vou estar apoiando super, com certeza, mais ainda do que a gente já tem visto de crescimento tecnológico e dessa tecnologia assistiva. O que você Nas ainda tem palavras mais do Antônio para mim? Dimitrova, Hã? o Antônio Dimitrova, o Jimmy, que passou Ah, é aqui na verdade, live é passada, verdade. É somos verdade. eternos Outro... aprendizes. Né? A gente tem que estar sempre pronto para aprender, para compartilhar, para ser corrigido. Então, eu também me deixo à disposição aqui para todos os acertos, nomes que eu troquei. Fiquem à vontade. Ó, o Alexandre falando, como disse, as pessoas podem ajudar ainda mais com o projeto Daramão. É Pois verdade. é. Vamos aproveitar o finalzinho dessa live para falar da petição? Ela está válida ainda? Sim, sim, sim. O que acontece? A associação, ela fez uma petição pedindo que a gente tivesse o dia 30 de setembro como um dia da genesia. O intuito é fazer com que isso se torne um dia, assim como existe o dia do síndrome de Down, do autismo, para que nós tenhamos esse olhar de políticas públicas aplicadas também para a genesia. Então a gente tem aí uma petição e a gente quer que seja colocado em votação para que se torne aí sim uma lei. Então, a gente sempre deixa na bio
da Daramão, tá lá o link que você pode entrar e você pode também estar votando para que isso a gente chegue até onde a gente pode, que é incomodar nesse momento alguém que possa levar, porque ela já estava no trâmite de votação para entrar em votação, só que foi trocado o relator e com isso ela deu uma estagnada. Então é uma das coisas que a gente pede para que quem esteja atento e queira nos ajudar nesse sentido. Quem perguntou a respeito de como ajudar ainda mais nesse projeto da Daramão, também é uma forma de você estar por perto. A gente, no direct, você pode estar mandando mensagem para, inclusive, saber como funciona essa rede de apoio da parte de tecnologia assistiva. A gente tem também convênio com faculdade, enfim, fazendo com que toda essa parte tecnológica, porque vocês se falam muito bem, então vocês vão entender em que momento, isso aqui você pode ajudar, a sua expertise é essa, enfim. É uma coisa que a gente está vendo. Emanuel, uma referência para eu acho que é o Wayface. Como podemos contactar a Daramão? Perdão? Eu perdi a O pergunta. Ivan Cavilha. Ah, o Ivan, deixa eu falar da YouFace. A YouFace nasceu fazendo óculos impressos em 3D que escaneia o seu rosto com o celular, com o laptop. Eles criaram um algoritmo que mede quando você move para você poder ter um óculos virtual. E o óculos é impresso depois à medida do paciente. O Ivan tinha um ótimo negócio para ele produzir, para ele tocar a YouFace Brasil. Só que ele foi acionado com pessoas com má formação da face. E elas também passavam pelo scanner, mas não lia tão bem o rosto, as regiões não eram tão claras. E ele passou a atender essas pessoas de uma forma personalizada. A pessoa que ela tem uma má formação da face, ela busca um óculos tanto para se disfarçar na sociedade, para não ser tão visível, né? O rosto é nosso cartão de visita, muitas vezes elas se constrangem, mas tirando o fator estético, muitas vezes elas precisam de um óculos para ler, elas precisam de da ferramenta óculos, né? E elas ficavam entre o constrangido e não ter uma ferramenta. E encontraram nesse algoritmo, o Ivan fez um trabalho maravilhoso, acho que chama Tiago, a pessoa lá em Salvador, e foi um case que ele desenvolveu, que ele ajudou a trabalhar, ajudou ele a criar novos inputs para essa tecnologia. Eu acho que eu tenho alguma coisa na revista aqui, na revista impresso. Deixa eu ver se eu consigo encontrar rapidamente. Também quero mandar um salve ao Gabriel Soares, que mandou várias fotos da Bio. Se a gente tiver 2 minutinhos, eu vou demonstrá-las também. À vontade. Eu queria te perguntar se essa revista, a galera que quiser ter acesso, a Jane chegou a comentar, inclusive, na outra live, que tem um custo bem legal. Então, se você quiser também falar um pouco dela. Claro, a revista Impresso 3D é uma revista digital. O que a gente cobra é o acesso ao acervo. A revista ela é para livre circulação mesmo. Então, o acesso ao acervo da revista, com todas as 31 edições, vai sair a 32 semana que vem, você encontra em impresso3d.com.br. Tanto que eu falo, são 480 assinantes, apoiadores para o nosso trabalho, que começou em R$ 9,90 e hoje acho que está R$ 12,90. Porque, não por nossa culpa, o Hotmart subiu, eu tive que subir também. Mas a gente tem 15 mil downloads, 15 mil exemplares em circulação. Tivemos até o privilégio de poder prestar uma homenagem ao Dr. Jorge Vicente Lopes do CTI, quando ele saiu agora do cargo de diretor Dr. Jorge Vicente Lopes, quando ele deixou o cargo de diretor do CTI, e nós tivemos a oportunidade de prestar um serviço, e a nossa revista também está disponível agora no site da Anvisa, no site do CTI, para download. Então, o Impresso 3D, quem quiser achar diretamente a edição que eu cito, o trabalho do Dr. Jorge Vicente Lopes, é só procurar por CTI, Centro de Tecnologia e Informática Renato Ascher, e a revista, o nome Impresso 3D, tudo junto. Deixa eu ver se eu encontro aqui o trabalho. Oi, Ivan, me ajuda na minha memória, cara, se você está aí ainda. Qual foi o exemplar que eu publiquei em você que eu não lembro? Vamos ver se ele me ajuda. Eu acho que foi na 31, não, na 27 ou na 28. Não foi essa? Eu não vou segurar a audiência, eu não vou fazer esse suspense com vocês, mas acessem o site. Aqui, achei. Olha, foi só achar que eu não ia achar, página 25. Então, quero aproveitar para demonstrar um pouquinho do trabalho da YouFace, que, de novo,
novo, nasceu com uma finalidade mercantil, uma finalidade estética, e se tornou uma referência em acessibilidade justamente pela faceta de alta customização. Então nós temos aqui um exemplo, deixa eu ver se consigo aumentar o zoom, um exemplo de uma face escaneada, onde nós tínhamos a falta de simetrismo da cartilagem da orelha, uma protusão nasal pequena, diante de um crescimento da testa, pronunciamento dos ossos da testa, que tornava difícil o uso de um óculos padrão por esse paciente, né? E foi o trabalho primoroso do que o Ivan desenvolveu que tornou isso daqui factível. Através do trabalho de escaneamento que nasceu com uma finalidade comercial, impresso nas impressoras da HP, a MJF, impressoras 3D da HP, ele produz diretamente em nylon, ou PA, poliamida, ou PP, polipropileno, e ele consegue produzir hoje esses óculos, então, sobre demanda, customizados. Ele continua com apelo estético, Sim. Ele continua com apelo... São óculos lindos, são óculos maravilhosos. Eu tenho um par aqui no meu armário, mas o trabalho que a gente quer aproveitar o tema desta live para destacar, e a presença do Ivan nos brindando aqui com sua presença, é chamar atenção para isso que a IOFace criou. Que barato. Então, está na edição 24 da Impresso 3D. Eu posso mandar depois para a Giane para ela compartilhar para os associados essa revista. Sim. E assim vocês podem ler com mais detalhes esse artigo. E eu queria aproveitar para mostrar um pouquinho do que o Gabriel nos compartilhou. Então, isso aqui é uma calota de cranioplastia feita em titânio, acredito. Geralmente a gente usa o titânio, ainda que exista uma questão de... Aqui é uma calota que ela é translúcida, então o dedo está apoiado sobre uma calota translúcida para que a gente possa ter a visão da massa cefálica, a visão da penetração da calota sobre a área do crânio, sobre as partes internas do crânio. O crânio a gente subestima, mas são mais de 200 ossos, eles só não se mexem muito. Então é extremamente complexo, né, para poder acomodar o crescimento que a gente tem desde o nascimento até a vida adulta. Nossa, que barato. Eu tô apaixonada. Acho que isso daqui olha, são... Eu acho que vocês ganharam uma maker aqui, que eu vou ter que me tornar uma. É muito bem-vinda à comunidade. Eu te nomeio Lady Maker. Agora eu tenho que ter aquilo que a minha filha falou que eu já não tenho, né? Essa manha da tecnologia que eu acho que eu tô patinando aqui em vista dessa galera que tá chegando agora. Não sei. Mas sabe que eu fiquei realmente... Toda hora vem uma frase na minha mente, assim, como a gente, de alguma maneira, não sei se eu fui... Não sei, acho que meu pensamento era medíocre a respeito, sabe? Eu fiquei muito, talvez, focada nessa questão do 3D. E aí, as pessoas das quais eu conhecia e via na internet era muito superficial, de fazer qualquer coisinha 3D, nada funcional demais, né? A não ser o dispositivo 3D da associação. E aí entender o quanto isso agrega, cara, isso é muito massa, muito legal. Eu realmente acho que é um impacto social muito grande e a gente sabe que você falou a questão mercadológica, né? O fato de ter o interesse, que não tem problema nenhum ganhar dinheiro com o seu trabalho, com claro, o seu estudo, com o seu conhecimento, não tem problema nenhum. Mas quando se tem esse olhar, eu acho que parece que ganha, além da questão financeira, ganha a questão social, do impacto social, né, do que isso causa, da qualidade de vida ofertada. Então, assim como o Ivan, como você, como pessoas que estão dedicando tempo e estudo voltado também para essa área, eu acho, assim, realmente algo que a gente vai esperançar. A gente está esperançando. Eu queria a gente acaba esperando. chamar a atenção, acabou de entrar o Renato Frosch com underline Tacto 3D. Ele também fez um trabalho de acessibilidade maravilhoso. Ele fez um documentário chamado Santos às Cegas, disponível no YouTube. E ele... Santos às Cegas, a cidade de Santos, onde ele reconstruiu todos os monumentos da cidade usando drones para aerofotogrametria e imprimiu esses modelos com escala humana para as pessoas que têm deficiência visual, limitação visual ou são cegas, poderem entender o que é aquele dragão da Tomi Yotaki no canal 1,
poder entender as igrejas. E é interessante, ele também escreveu um livro maravilhoso da impressão 3D, O Mundo em 3D, onde ele também criou, ele não criou, ele aplica diferentes texturas na impressão 3D para que uma pessoa que é cega tocando uma maquete identifique que parte de uma igreja é mármore, que parte é cimento, que parte são... E o Renato Frosch, ele foi assim um pioneiro e das pessoas que também me entusiasmam a trabalhar nesse setor, tanto com o trabalho do documentário Santos às Cegas, disponível no YouTube, um super documentário, assistam. E o livro O Mundo em 3D, que é maravilhoso, sobre como levar a educação 3D tanto para o mundo em 3D, tanto para acessibilidade quanto para ganhos na educação. Queria agradecer também a presença, então, do Renato Frosch aqui conosco, professor, consultor e um grande criador aqui conosco. Eu estou escrevendo aqui para botar no comentário para a galera que vai entrar depois também poder assistir. Acho que é Santos à Cega, né? As cegas ou a Isso, cega. Santos às Cegas, isso. Documentário. Fala o nome dele novamente. Renato Frosch. F-R-O-S-C-H. Eu soletrei errado, eu salvei assim na agenda. Renato, me corrige, tá? Pode ficar à vontade para me corrigir, eu só salvei assim na agenda. Olha, ele me corrigiu mesmo, ó. Ah, não, você mandou aqui na... Eu achei que era ele me corrigindo. Que não então, esteja errado, porque senão ele vai ter que me corrigir também. Gente, que legal. Maior prazer, Manuel. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Nossa, estou sempre à disposição. A gente com certeza foi brindado hoje com o seu conhecimento, com a sua naturalidade em nos passar algo tão complexo, e que eu tenho certeza que, assim como em mim, você lançou uma sementinha de curiosidade, de inclusive admiração. Eu acho que para outras pessoas também que não tinham esse conhecimento, acho muito, não só para nossa necessidade da associação, mas que muito além disso, você vê uma questão social mesmo, o quanto isso impacta. Então, eu quero agradecer a sua disponibilidade e principalmente a sua generosidade de nos passar isso dessa forma. Agradecer a sua equipe, sua esposa, agradecer a galera que estava aí te seguindo e por isso chegou até a nossa live. Sejam bem-vindos, que vocês possam também conhecer o projeto da Associação Daramão, o quanto isso a gente tem captado pessoas humanamente inteligentes, mas que venham disponibilizar seu conhecimento, seu coração e seu tempo a respeito de uma causa muito maior, que é a questão da acessibilidade, de trazer qualidade de vida para as pessoas com alguma deficiência. Então, de cara, gratidão por essa aula. É isso. Obrigado demais pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando. E do mesmo motivo que existe uma petição para Daramão ter um dia para a Genésia de Membro, dia 30 de setembro, é para dar conhecimento que as pessoas querem esse dia. Para que essa comunidade não cresça só em torno das pessoas que têm uma criança, um parente, um ente querido, que tenha a Genésia de Membro. Então, quando a gente dá visibilidade a essas pessoas, a gente adequa o mundo ao redor delas, a gente tem mais pessoas trabalhando pelo bem delas. Então, eu acho que a petição ela é super saudável, ela é mandatória que a gente assine, que a gente mande para a família, fala, gente, vocês assinaram tanto abaixo assinado inútil no passado, assina esse, porque esse daqui ele vai dar visibilidade de causa para que não seja só uma coisa que viva na comunidade das pessoas com a genésia. Sim. Mais pessoas cientes, mais pessoas com naturalidade recepcionando as pessoas nos seios de sua comunidade e mais pessoas adequando o mundo para elas poderem viver melhor, com mais satisfação, com mais conforto. Então, eu vim aqui para ajudar a impulsionar esse tipo de ação. Eu acho fundamental e eu espero que essa live aqui ela circule entre muitos canais também. Se o pouquinho que eu pude trazer aqui ajudar a curiosidade, a atiçar alguns ânimos, que ajude essa live a espalhar em mais ventos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu já destaco que é muito importante. A gente tem a Regina Tolomei, que é a nossa... Ela vai ser sempre, ela já passou o bastão, mas ela vai ser sempre a nossa coordenadora voluntária aqui no Rio de Janeiro. Ela também foi uma das pioneiras a trazer a Associação Daramão aqui para o Rio. A filha dela, Fernanda Tolomei, a nossa psicóloga, também embaixadora voluntária da associação, bicampeã de surf adaptado e atualmente utiliza, inclusive, os dispositivos 3D da associação. A gente tem feito um trabalho de conscientização com a galerinha daqui carioca. E uma das coisas que a gente falou, inclusive, no encontro de sábado, foi a questão de nós levarmos a associação enquanto conhecimento para os profissionais da área de saúde, já que
são esses profissionais que são as primeiras pessoas que a gente tem contato quando a gente tem um filho que nasce, quando alguém perde um membro. E por muitas vezes eles estão sem essa informação, porque a agenesia de membros é algo que é raro, mas acontece. Então, quando a gente tem essa área da tecnologia falando sobre o assunto, entendendo sobre o assunto e trazendo isso para esses profissionais também da área da saúde, a gente já começa a agradecer, porque esse é o nosso trabalho, de conscientizar para que a gente possa facilitar a vida das pessoas. Então, Perfeito. Perfeito. gratidão, porque você hoje trouxe conhecimento e com certeza facilitou muito o caminho, inclusive, de profissionais como você, pessoas como você, que têm conhecimento que podem nos ajudar. Obrigado. Gente, qualquer coisa que precisar, @impresso 3D ou @Emanuel Campos 3D. E, Lauriane, obrigado demais. Você foi uma host excelente também, fenomenal bater esse papo contigo. Adorei que foi assim, foi cara limpa para os dois lados. Eu não sabia o que você ia perguntar, você não sabia o que eu ia dizer, foi maravilhoso. Tá bom, muito obrigada, gratidão pelo seu tempo. E a gente fica com essa live gravada para que você possa também multiplicar e enviar para os seus familiares. A gente quer trazer conhecimento, porque a gente sabe que com isso a gente vai diminuindo a questão do preconceito, principalmente trazendo qualidade de vida para essas pessoas que todos nós merecemos. Beijo no Exatamente. coração, gente. Amém. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.